Olha, nós aqui de novo, no Fábrica de Soluções. O próprio nome desse canal já diz tudo. Aqui a gente fabrica e traz para você soluções. Soluções para quê? Para qualquer tipo de problema. Soluções sempre vêm através de conhecimento, informação. Nós damos aqui informação. Você pega essa informação, você põe dentro da sua cabeça, ela vira conhecimento. Você põe em prática, ela vira sabedoria. E com sabedoria você não tem prejuízo, não perde dinheiro e vive uma vida tranquila. Aqui nós vamos falar sobre energia fotovoltaica, que é a palavra do momento. Você já ouviu falar disso aí. E um monte de gente perdendo dinheiro, caindo em armadilha por falta de conhecimento. Então aqui no Fábrica de Soluções está aqui o Eduardo, mais uma vez, aqui com a gente, engenheiro eletricista, engenheiro com uma outra formação também em engenharia civil, perito, faz laudos, atende condomínios, empresas e tal. E é desses casos que ele pega que a gente está trazendo para você. Então se liga no lance, porque você pode ser lesado por pura falta de conhecimento. Então o assunto desse vídeo é 3 armadilhas mortais que a energia fotovoltaica traz. Fala aí, Eduardo. Fala aí para o pessoal. Os casos que você tem visto, vamos falar os 2 primeiros erros mortais aí que um monte de gente se ferra. Vamos lá. Vamos lá então. Então a energia fotovoltaica, basicamente, para quem nunca ouviu falar ou tem curiosidade, existem as placas solares que captam a energia solar, ela vira energia elétrica, vai para um inversor, esse inversor ele transforma em 127 ou 220, geralmente é 220. Dali ele vai para o relógio medidor e do relógio medidor ele vai para a rede de energia elétrica. E ali tem uma medição bidirecional. Então tem a medição do que você consome na casa. Que vem de lá da placa. Tem o que você consome da companhia de energia, e tem o que você gera e manda para a rede elétrica. Então tá aí a primeira coisa. Geralmente as empresas que vendem esse sistema, eles vendem o famoso 95% de economia na energia elétrica. Depois de quanto tempo? Eles falam normalmente economia. É imediato. Então você você instalou o sistema, eles falam que você vai ter uma economia de 95% na sua conta de energia. É verdade ou é mentira? Então, não é verdade, porque uma coisa é você gerar a energia, né? Então você capta energia solar, gerou a energia. Então, quando você gera energia, o inversor converte em 220 ou 127 volts, você vai mandar para a rede elétrica. Então, parte vai para o seu consumo que você está tendo naquele momento, porque ela é uma fonte de energia, e parte vai para o relógio bidirecional e para a rede elétrica. Só que aí que está o detalhe. Para ela ir para a rede elétrica, tem que ter demanda de consumo na rede elétrica, que às vezes não tem. Então, por exemplo, Por que às vezes não tem? Porque pode ser que, por exemplo, 10 horas da manhã, o que o pessoal está consumindo? Não tem ninguém usando chuveiro, máquina de lavar, ferro de passar roupa e tal. Exatamente. Tem um detalhe aí também. Quando você gera o crédito, que aí você vai gerar lá, você vai estar mandando para a rede elétrica, você vai gerar um crédito na sua conta de energia. Esse crédito, a companhia, vamos supor, se você pagar 80 centavos de energia, a companhia vai te devolver esse crédito. Então ela vai te devolver 80 centavos. Ela vai estar comprando por 80 centavos de energia. Só que ela pode comprar energia no Mercado Livre, por exemplo, da Bolívia, que compraram uma grande quantidade de energia da Bolívia e injetar por 40 centavos. Então o que é mais vantagem? Você comprar por 40 centavos e ter a rede elétrica sempre com energia disponível, ou pagar 80 centavos? Então essa é a minha análise. Então às vezes pode ser que não puxe essa energia. Então daí não vai dar os 95%. Essa é a primeira coisa. Aí o cliente compra gato por lebre. Exatamente. Certo. Então, para mim é propaganda enganosa. Então você não pode prometer 95%. Também tem outra coisa também. Se você instalar ela de uma forma que não... Por exemplo, a energia... A placa. A placa tem que estar para o norte inclinado. Isso daí tem um site, chama Crescesp, que você vai lá e você vê naquele exato local qual que é a inclinação que a placa tem que ter para melhor eficiência. Se a empresa que instalou colocou para o sul e colocou sem inclinação, por exemplo, não pode ser que não gere. Ou seja, você que está nos assistindo, não pode ser qualquer empresa. Já vamos tirando. Estamos na primeira armadilha ainda, hein? Olha só como é duro você não ter conhecimento. Na primeira armadilha, a empresa errada pega qualquer empresa, certo?
vai pelo preço, que é sempre uma armadilha, é você ir pelo preço, porque não existe jantar grátis. Veja bem, desconfie, nem santo faz milagre. Agora você imagina se uma empresa vai fazer milagre. Então desconfie, tudo que é muito barato, você pode saber que tem alguma coisa por trás. Então analise direitinho, peça para alguém competente também te ajudar, veja o que está se falando sobre aquela empresa, procure informações. Então já na primeira armadilha você tem aí, a pessoa pode acreditar em milagres, né, que é 95%, você já sabe que não existe. Então chegou com essa conversa, você já pode o pé atrás, porque se anda como pato e faz barulho de pato, é pato, provavelmente é pato, né? Onde tem fumaça tem fogo. Segundo, precisa saber como é que instala. Você já viu que as placas elas têm uma inclinação? Você escutou o que ele falou? Existe um site, existem medidas, dependendo de onde você está, o terreno que você está, se ele tem inclinação, se ele não tem, se ele é plano, se você está mais para o sudeste, se você está mais para o norte, tem que ter uma inclinação correta, tem que estar sempre inclinado para o norte. O telhado, quando é telhado de brasilite, também tem que tomar cuidado, não tem? Pela sustentação. Olha quantos cuidados, gente. Sem informação, como é que você vai se livrar disso daí? Então, às vezes, você é refém da sua própria ignorância, só isso. E o que mais, Eduardo? Então, essa questão dos 95% aí é que assim, a empresa que vende o sistema para você, ela pode falar, não, eu garanto porque eu vou colocar um sistema que vai gerar mais do que você consome e tal. Só que depende da companhia, né? Não depende só da empresa. Então, ela não pode falar isso, que ela garante 95%, nunca. Porque não depende dela, depende de outros fatores também. Certo. E outro caso que tem que tomar cuidado é com o sistema de homologação e documentação na companhia. Porque a companhia ela responde para a ANEEL. A ANEEL ela cria umas regras lá para o sistema de microgeração de energia. Então, se a empresa não fizer certinho, pode acontecer de a companhia demorar para fazer a instalação do relógio bidirecional. Antes de ela instalar o relógio bidirecional, você não pode ligar o sistema. Então, aconteceu numa empresa, eu fui lá fazer a perícia, que ela ficou 6 meses sem estar conectada na rede elétrica. Não percebeu? Não percebeu que a companhia não foi? A companhia não sabia? Não ligou. Nesse caso, a documentação estava correta, mas se não estiver correta, ela não liga. Então, nesse caso, a culpa foi da companhia, que não ligou lá por motivo desconhecido. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vamos ver se você entendeu também. Eu estou na minha casa ou na minha empresa. Eu tenho lá um medidor. Isso. Aí eu quero instalar a fotovoltaica. Então, depois que eu fiz a documentação, tudo, então a companhia vem e troca o medidor, é isso? Ela troca o medidor unidirecional por um bidirecional. Exatamente. Enquanto ela não fizer isso, eu não posso ligar o sistema da fotovoltaica. Exatamente. Ok. Está mais claro para vocês, pessoal? É sempre importante isso, porque para ele é comum e às vezes para nós não. Então, com base no que eu também às vezes não entendo, eu pergunto porque eu imagino que talvez você não esteja entendendo também. Às vezes é melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Então, enquanto não trocar a companhia elétrica, não vier trocar, a companhia elétrica que eu falo é a concessionária da sua cidade. Aqui na nossa cidade é a CPFL, em outro lugar é uma outra e assim por diante. É a concessionária do local. Enquanto ela não vier, então você pôs as placas lá, ligou tudo e tal, mas não pode começar a usar enquanto a concessionária não vier trocar o medidor, tá certo? E nesse caso, então, o que aconteceu é que a empresa começou a usar 6 meses depois. 6 meses depois. Aí deu o problema. Isso, então ela fez a documentação correta, mas se a empresa que instalou não fizer corretamente, a companhia não tem culpa nenhuma nisso daí. Então daí vai ter uma briga aí. Aí ela não colocou o relógio bidirecional, o sistema ficou desligado, a empresa que fez a instalação, que comprou a instalação de uma outra empresa, ela financiou. Então daí o financiamento começou a vir. Então ela tem que pagar todo mês lá o sistema. E aí ela não tinha economia de energia. Então o que aconteceu? Ela pagava 2 contas, a conta de energia e a conta do financiamento. Porque quando você economiza energia, compensa você financiar, mas sem você gerar energia, aí... E o problema é que a companhia elétrica não tinha vindo trocar o medidor e ele não percebeu. Exatamente. Aí virou uma ação judicial. Então quando foi feita a perícia, foi feito 2 anos depois desse problema que aconteceu. Então daí o advogado, por isso que é importante ter um auxílio técnico, né, que tem o perito do juiz e tem um auxiliar técnico, que é de quem processa ou de quem está sendo processado. Okay. Quando essa indústria ela entrou com o processo, o processo se baseou no consumo teórico.
na geração teórica. Então, quando você faz o projeto, você estima. Como que você vai saber quanto que está gerando? Só depois que você ligou o sistema. Então, depois, quando eu peguei esse processo, já tinha o histórico. Então, quando eu olhei o histórico, eu fiz o cálculo do quanto estava gerando, quanto que a empresa estava consumindo e quanto. Então, tinha essa diferença. Essa diferença que é o crédito que não foi computado nos 6 meses. Então, daí sim eu consegui calcular essa diferença aí. Mas teve que virar um processo judicial, pagar advogado, pagar perícia, pagar um monte de coisa por um erro que aconteceu lá na concepção do sistema. Ou seja, tudo que começa errado tende a ir errado até o final e vai dar uma dor de cabeça danada. Tudo que começa certinho tende a ir certo até o final. Ou seja, você não tem dor de cabeça, não perde dinheiro, não passa raiva, não perde tempo e não é enganado. Então aqui nós falamos de 2 armadilhas. Agora tem uma terceira que é pior ainda, mas não vai dar para a gente falar nesse vídeo. Então eu vou combinar o seguinte com você. Se você quiser saber a terceira, você vai escrever nos comentários, ó, quem é você, onde você mora, se é indústria ou é casa, se é casa ou apartamento e qual a sua dúvida. E aí você escreve, eu quero saber a terceira armadilha. Se tiver isso nos comentários, a gente grava o outro vídeo. Senão, a gente entende que ninguém tem interesse e a gente não vai perder tempo. A gente pode parecer para vocês que nós não temos mais nada para fazer na vida, mas creia, tanto ele quanto eu, nós temos um monte de coisa para fazer. Apesar disso, a gente para dividir essas informações com você. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, compartilha com as outras pessoas, fala para elas, convida para mais gente se inscrever no canal. Chama-se Fábrica de Soluções, mas se não tiver ninguém com problema, nós vamos oferecer solução para quê? Lembra que você só é refém da sua falta de conhecimento, mas aí é com você, não é? A gente se vê então no próximo vídeo. Obrigado, Eduardo. Disponha.